Em outubro de 2017, o maior artilheiro da história da seleção peruana foi suspenso por doping. A substância encontrada no exame era um metabólito de cocaína. Ele disse que havia tomado um simples chá de erva mate contaminado. O Brasil inteiro foi às ruas para defendê-lo, e a Copa do Mundo de 2018 parecia ter acabado antes mesmo de começar. Essa é a história de Paolo Guerrero, o peruano que virou ídolo do Brasil. Paolo Guerrero nasceu em 1984, em Lima, no Peru. Desde criança era diferente. Marcou mais de 200 gols pelas categorias de base do Alianza Lima, um número absurdo para um jovem. Tinha tudo para fazer carreira no Peru. Mas a Europa bateu na porta cedo demais para alguém tão talentoso. Em 2002, com apenas 18 anos, foi para o Bayern de Munique. Jogou no time B, marcou 49 gols em 68 jogos e foi promovido para a equipe principal. Depois foi para o Hamburgo, onde se consolidou como um dos melhores centroavantes da Bundesliga. Era forte, veloz, habilidoso e letal dentro da área. O Brasil ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer um dos maiores centroavantes que já pisaram no país. Em 2012, Paolo Guerrero chegou ao Corinthians, e a história mudou para sempre. No Mundial de Clubes disputado no Japão, o Corinthians enfrentou o Chelsea na final. Naquele time estavam Didier Drogba, Frank Lampard e John Terry. E mesmo assim, foi Paolo Guerrero quem decidiu. Marcou o único gol da partida. O Corinthians foi campeão mundial. E Guerrero virou herói de uma das maiores torcidas do Brasil. Em 2014, foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro, com 16 gols em 45 jogos com a camisa do Corinthians. Mas em 2015, decidiu mudar. Assinou com o Flamengo. E foi no Ninho do Urubu que viveu os melhores e os piores momentos da carreira. No Flamengo, Guerrero foi ídolo imediato. 43 gols em 115 jogos. Em 2017, liderou o time numa campanha invicta que resultou no título do Campeonato Carioca. A torcida rubro-negra o adorava. Era o centroavante que o Flamengo tanto havia precisado, e foi exatamente no auge que o pesadelo começou. Em outubro de 2017, após uma partida entre Peru e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Guerrero foi submetido a um exame antidoping. O resultado voltou positivo para a benzoilecgonina, um metabólito de cocaína. A FIFA o suspendeu inicialmente por 30 dias, depois por um ano. A Copa do Mundo de 2018 estava cancelada para o maior artilheiro da história do Peru. Guerrero disse que havia tomado um chá de erva mate oferecido pela própria Federação Peruana antes do jogo e que a bebida pode ter sido contaminada. Sua defesa apresentou laudos e estudos mostrando que a substância poderia aparecer no exame por contaminação cruzada, sem uso deliberado de nenhuma droga. O Brasil inteiro se mobilizou. Flamengo e Internacional, seus clubes, o apoiaram publicamente. Médicos e especialistas falaram a favor dele. A FIFA manteve a suspensão. A WADA, Agência Mundial Antidoping, recorreu e pediu uma punição ainda maior. 14 meses. Guerrero revelou anos depois que entrou em depressão durante o período afastado. Via a Copa do Mundo se aproximar e sentia que não conseguiria jogar. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. Em maio de 2018, a véspera da Copa do Mundo, o Tribunal Federal da Suíça suspendeu temporariamente a punição. Guerrero poderia jogar. Em menos de uma semana, treinou, entrou em forma e foi convocado para a seleção peruana. O Peru havia se classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez em 36 anos. E Guerrero não ia ficar fora. Jogou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Marcou um gol contra a França, o campeão mundial, numa derrota heróica. O Peru foi eliminado na fase de grupos, mas Guerrero havia dado tudo o que tinha. Depois da Copa, foi para o Internacional, onde teve seu melhor desempenho pelo clube antes de ser travado por uma grave lesão no joelho. Voltou ao Peru, jogou pelo Aucas do Equador e seguiu carreira mesmo com o tempo pesando contra. Paulo Guerrero nunca foi campeão com a seleção peruana, nunca ganhou uma Copa América, mas é o maior artilheiro da história do seu país, ídolo de 3 grandes clubes brasileiros e o homem que fez o Corinthians campeão do mundo. E tudo isso quase foi destruído por uma xícara de chá. Me conta nos comentários, você acredita que Guerrero foi inocente no caso do doping? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.